Olá a todos, olá a todas. Eu sou Lucas Gazzarini, eu sou farmacêutico, doutor em farmacologia e professor na UFMS. Eu gostaria de agradecer à comissão organizadora do evento por me convidarem para apresentar essa palestra, que tem como título Evidências recentes sobre o uso de canabinoides em epilepsias. Quando a gente pensa no uso de anticonvulsivantes ao longo dos últimos 30 anos, houve uma mudança bem grande no perfil. Inicialmente, os anticonvulsivantes mais prescritos eram a carbamazepina, ácido valproico e fenitoína. Isso foi mudando drasticamente nos últimos anos, havendo um aumento na prescrição de anticonvulsivantes mais novos, como a pregabalina, a lamotrigina e o levetiracetam. Isso acontece principalmente pela busca de novos anticonvulsivantes que possam ter mecanismos de ação mais interessantes para o controle dos diferentes tipos de epilepsias. Mesmo assim, todos eles têm uma lógica básica em reduzir a excitabilidade do sistema nervoso central, seja por reduzir aspectos excitatórios, como bloqueio de canais de sódio, de canais de cálcio e da transmissão glutamatérgica, ou a potencialização de vias inibitórias, como a abertura de canais de potássio e potencialização da via GABAérgica. Mesmo com tantos agentes diferentes, é bastante comum a existência de epilepsias refratárias que não respondem ao tratamento convencional utilizado em outros tipos de epilepsia. Nesse caso, é bastante comum a recorrência a associações medicamentosas, e tem como base o sinergismo farmacológico quando você mistura fármacos com mecanismos de ação diferentes e que possam ter um efeito sinérgico, melhorando a eficácia terapêutica. Isso é especialmente comum no caso de algumas síndromes epiléticas refratárias, como a de Lennox-Gastaut, de Dravet e o complexo de esclerose tuberosa. Nesses casos, esse gráfico aqui ilustra o tempo depois de uma nova estratégia terapêutica ser adotada e qual é a probabilidade de você ter uma isenção de crises epiléticas. E a gente consegue ver nesse gráfico aqui em vermelho que a combinação de vários fármacos tende a ser a forma mais eficaz de aumentar a eficiência do tratamento anticonvulsivante, quando a gente compara com o simples aumento de dose de um fármaco ou até trocar o medicamento anticonvulsivante. Justamente por conta desse perfil difícil de algumas síndromes, existe uma busca por novos agentes antiepiléticos que tenham um perfil inovador, e o desenvolvimento dessas substâncias acaba sendo um foco bem atual e constante da indústria farmacêutica. A gente tem aqui nesse gráfico exemplos de vários antiepiléticos. Eu queria chamar a atenção, por exemplo, para o clobazam, que é um antiepilético bastante usado em síndromes refratárias e que foi descrito pela primeira vez ou licenciado perto dos anos 80, mas levou 30 anos para ser aprovado no mercado, seja norte-americano ou europeu. A gente tem outro exemplo da rufinamida, que foi descrita pela primeira vez perto dos anos 2000 e já levou um tempo menor, de 8 anos, para se tornar disponível em algum desses mercados que eu comentei. Se a gente for olhar, o canabidiol é mencionado nesse gráfico de forma muito mais recente, perto ali de 2014, como se ele nunca tivesse sido avaliado antes. E isso não é verdade. Eu vou, inclusive, mostrar para vocês que não. Mas isso acaba reforçando um pouco a ideia que a gente tem e um buraco que a gente tem no conhecimento, a ponto de achar que o canabidiol é algo atual e não algo que já vem sendo pesquisado há bastante tempo. Então, antes de falar sobre as pesquisas com canabinoides, é importante contextualizar o sistema endocannabinoide que a gente tem no organismo. Esse sistema foi descrito a partir dos anos 90, então é um sistema relativamente novo, onde foi demonstrado que existe a produção de compostos parecidos com os canabinoides derivados da maconha. Dois são desses compostos, a anandamida e o 2-araquidonoil glicerol, ou 2-AG, que foram descritos nos anos 90.
Eles são produzidos a partir de fosfolipídios de membrana e são liberados de forma que eles conseguem atravessar as membranas celulares. Isso é interessante porque eles são produzidos essencialmente no neurônio pós-sináptico e conseguem difundir para a sinapse, onde eles atuam em receptores específicos na pré-sinapse, que a gente chama de receptores CB1 e CB2. Esses receptores são inibitórios, então eles vão conseguir permitir uma autorregulação na liberação de outros neurotransmissores, controlando a excitabilidade do sistema nervoso central e de vários tecidos diferentes. Por essa ação oposta da pós-sinapse para a pré-sinapse, a gente diz que essa é uma transmissão de ação retrógrada, já que ela vai ter um efeito no neurônio que normalmente ativaria o neurônio que acabou produzindo os canabinoides. A neuromodulação que os endocannabinoides causam é bastante ampla, porque uma vez que eles são produzidos na pós-sinapse e migram para o meio extracelular, eles podem agir na pré-sinapse, nesse caso, reduzindo a excitabilidade do neurônio que liberaria neurotransmissores e poderia causar uma hiperexcitação, mas eles também podem agir em astrócitos e na micróglia. E eu chamo atenção para a micróglia, porque no tecido nervoso é a micróglia que é responsável pelas respostas imune e reações inflamatórias. Inclusive, respostas inflamatórias são importantes na epilepsia, porque elas estão por trás da neurodegeneração que acontece em quadros crônicos de epilepsia. Então, o uso de canabinoides poderia não só auxiliar em controlar a hiperexcitabilidade, mas também reduzir a neurodegeneração que acontece nesses casos. A gente tem vários fitocannabinoides que são derivados da maconha, da cannabis. E é claro que quando a gente fala deles, a gente pensa automaticamente em dois. O delta-9 tetrahidrocannabinol, ou THC, que é talvez o mais famoso e associado ao efeito negativo da maconha, né, associado ao risco de dependência, por exemplo, e à paranoia. Mas a gente tem também o canabidiol, que é um dos canabinoides mais estudados atualmente. Além desses dois, a gente tem vários outros canabinoides que são agrupados em famílias de acordo com semelhanças químicas. São mais de 120 canabinoides descritos hoje em dia. E além dos canabinoides, a gente tem outras substâncias que não são canabinoides, mas compõem a planta, como terpenos, flavonoides, que também podem ter um efeito terapêutico por si só. É claro que o canabidiol, ou CBD, acabou ganhando um destaque adicional na busca por agentes ativos. Por quê? Ele tem um perfil de segurança muito particular, já que ele não é psicotomimético, ou seja, ele é incapaz de causar paranoia ou um risco de surto psicótico, e ele também é não associado ao risco de dependência. Então, ele tem um perfil que muitas vezes é visto como contrário ao THC. Por conta disso, várias pesquisas têm focado no canabidiol como um canabinoide de interesse. O interessante do canabidiol é que ele atua em alvos canabinoides ou não. Ele é uma droga bastante promíscua, com vários alvos diferentes. Então, por exemplo, quando a gente pensa em receptores canabinoides do tipo CB1 e CB2, o canabidiol é um modulador negativo. E isso, inclusive, faz com que ele consiga limitar a ação do THC em causar alguns efeitos indesejados, como paranoia. Mas, de forma interessante, ele tem um efeito indireto em potencializar a neurotransmissão endocannabinoide. Isso acontece por inibição de enzimas de degradação da anandamida e do 2-AG, e também por inibição do transporte e recaptação desses endocannabinoides. Além disso, já foram descritos algumas ações em alvos que não são canabinoides. Por exemplo, bloqueio de canais de sódio e cálcio e potencialização de receptores GABA-A. Todos esses alvos que eu comentei são alvos interessantes para o controle de uma crise epilética. E por isso é bastante comum, quando a gente vê artigos que falam sobre o canabidiol, ser pelo menos mencionado o potencial terapêutico para a epilepsia.
Quando a gente pensa no histórico de pesquisa com canabinoides em epilepsia, a gente tem aquela falsa, né, ideia de que são estudos novos. Mas, na verdade, o primeiro estudo clínico controlado feito foi publicado em 1978, de autoria do Rafael Mechoulam, que é esse pesquisador bastante importante, que foi envolvido com o isolamento do THC, do CBD, com a descoberta dos endocannabinoides, e por isso ele é visto como o pai dos canabinoides hoje em dia, e o Elisaldo Carlini, que é um pesquisador brasileiro, médico, que foi pioneiro na pesquisa com canabinoides para epilepsia. Nesse estudo que eles publicaram, percebam, é um estudo clínico com só 9 pacientes, então é um estudo muito pequeno. Mesmo assim, eles tiveram certo rigor, é um estudo duplo cego, que foi feito por 3 meses, com uma dose única de CBD, e encontraram que alguns dos pacientes não tiveram nenhuma crise convulsiva ao longo dos 3 meses, sem a ocorrência de efeitos tóxicos importantes. Então, embora esse seja um estudo bacana, ele não é um estudo muito rigoroso, a ponto de ser levado a sério como evidência, mas ele acabou alavancando outros estudos que seguiram nos outros anos. A gente tem um outro estudo que foi publicado em 80, 2 anos depois, pelos mesmos pesquisadores. E nesse caso, eles já tiveram um grupo maior de pacientes, também um estudo duplo cego, avaliando por 4 meses e meio, e eles utilizaram uma escala para classificar a eficácia do canabidiol nesses pacientes epiléticos, sendo que o 0 seria uma melhora completa das crises epiléticas, e o 3 seria nenhum tipo de melhora. Isso é interessante porque só batendo o olho nessa tabela que eu trouxe, a gente já vê que o grupo tratado com placebo, em geral, não teve nenhuma melhora na crise epilética. Já o grupo tratado com canabidiol tem um perfil muito mais heterogêneo, com uma pessoa não mudando nada, mas algumas pessoas tendo até uma remissão completa das crises. Então, de novo, esse estudo não tem um valor muito grande como evidência, mas ele sustenta a ideia do uso terapêutico do canabidiol. Por conta disso, é bastante comum a gente ver até hoje opinião de alguns profissionais da saúde reforçando a ideia de que não existem evidências para o uso de canabinoides em epilepsia. Essa revisão sistemática de 2014, que foi produzida pela iniciativa Cochrane, inclusive reforça essa ideia. Em 2014, não existiam tantos estudos assim. Então, eles encontraram só 4 estudos clínicos randomizados, que só tinham 48 pacientes no total, confirmando, né, que não dava para tirar uma conclusão contundente, que a evidência era insuficiente, que os trabalhos não tinham qualidade ou tamanho suficiente. E isso acaba sendo repetido até hoje por vários profissionais da saúde. Mas, quando a gente olha o cenário de pesquisas atual, a gente vê que a coisa mudou muito nos últimos anos. Nos últimos 10 anos, houve um aumento de 1.200% nos estudos feitos com canabinoides em epilepsia. E se a gente for considerar só os estudos clínicos randomizados e controlados, a maioria deles aconteceu nos últimos 5 anos, que foi quando a gente teve esse boom aqui na produção com canabinoides. Então, sempre que a gente for pensar em evidência com o uso de canabinoides em epilepsia, a gente tem que considerar que esses estudos são muito recentes. Então, entender esse nível de evidência requer que a gente se atualize bastante. Existem alguns fatores que parecem estar por trás da hesitação prescricional no uso de canabinoides. Então, esse estudo aqui foi feito no Canadá com neurologistas, e lá no Canadá o uso de canabinoides é previsto desde 2013, e mesmo assim eles observaram que um número grande de neurologistas não gosta de prescrever ou não prescreve canabinoides porque eles justificam que existem poucas evidências disponíveis. Isso é importante porque acaba refletindo um estado de pouca atualização desses profissionais, já que existem estudos atuais, e eu vou mostrar para vocês, mas também reforça a ideia do estigma associado à maconha.
já que a maconha continua sendo vista exclusivamente como uma droga de abuso e não como uma planta que pode produzir compostos com perfil de interesse na clínica. Se a gente for olhar os estudos clínicos com canabinoides em epilepsia, que foram registrados nessa plataforma clinicaltrials.gov, a gente encontra atualmente 65 estudos clínicos. É importante dizer que essa plataforma não é obrigatória para registro de estudos clínicos. Então, provavelmente, a gente tem muito mais do que 65 estudos clínicos realizados até hoje. Se a gente for olhar o perfil, a maioria desses estudos clínicos registrados são de fase 2 ou fase 3, que são as fases próximas ao período de aprovação no uso de um medicamento. Então, isso reforça um amadurecimento desses estudos clínicos atuais. Outra coisa interessante é que a maioria desses estudos já foram completados, ou seja, já tem até artigos e resultados publicados. Mas a gente tem uma parcela interessante de estudos que ainda estão muito precoces, em uma fase em que nem começou o recrutamento de pacientes, ou está havendo recrutamento, ou estudos que começaram há pouco tempo. Então, existe a perspectiva da gente ter novos resultados nos próximos meses e nos próximos anos. Então, de agora para frente, eu vou trazer alguns estudos recentes para exemplificar achados mais novos nessa leva de estudos clínicos que foram feitos ultimamente. O primeiro desses estudos é de 2020, e a ideia aqui é tirar o elefante da sala com relação a prejuízo cognitivo. Vários profissionais da saúde justificam que não pode se usar canabinoides, inclusive o canabidiol, em crianças, porque o cérebro ainda não está maduro, então você poderia causar prejuízos cognitivos. Esse foi um estudo feito ao longo de um ano, usando canabidiol em crianças. Esse é um estudo open label, né, um estudo aberto, que foi feito após o término de um estudo controlado, com as pessoas, né, que queriam continuar o tratamento. Nesse caso, o uso do canabidiol foi adjuvante, ou seja, associado a outros anticonvulsivantes. Foi feita uma bateria de testes cognitivos, se vocês olharem aqui embaixo, cada um deles avaliando um aspecto diferente, como atenção, memória, vocabulário, e ao longo de um ano não houve diferença significativa se você comparar em como era esse perfil cognitivo antes do uso do canabidiol. Então, esse estudo acaba reforçando a ideia que mesmo o uso prolongado por um ano não é associado a um prejuízo cognitivo em crianças. Esse outro estudo, também de 2020, avaliou o uso adjuvante do canabidiol para síndrome de Dravet. É um estudo de 30 semanas, duplo cego, randomizado, feito em vários centros de pesquisa, com basicamente 200 pacientes pediátricos. E aqui foi possível observar que o canabidiol em duas doses diferentes, de 10 ou 20 miligramas por quilo, reduziu a frequência de crises convulsivas. E mesmo quando a gente avalia crises epiléticas em geral, incluindo as não convulsivas, a gente tem um perfil melhor dos agentes do canabidiol nas duas doses, mas ainda mais evidente na dose menor. Isso é interessante porque a dose menor, inclusive, é melhor tolerada. Então, você já reforça não só a eficácia, mas também o perfil de segurança no uso desse composto. Esse artigo de 2021 avaliou o uso adjuvante do canabidiol em pacientes com síndrome de Lennox-Gastaut. O interessante desse estudo é que ele foi feito por 156 semanas, e foi um estudo aberto após o fim de um estudo controlado, multicêntrico, com 366 pacientes, tanto crianças quanto adultos. O interessante aqui foi que, quando esses pacientes terminaram o estudo controlado, eles tinham, em média, 44% de redução nas crises epiléticas. Mas, ao longo dessas 156 semanas, a redução aumentou para 71%. Então, isso acaba dando a ideia de que existe um aumento na eficácia do tratamento com canabidiol quando esse tratamento é feito de forma crônica.
Esse estudo de 2021 avaliou também o canabidiol como adjuvante no complexo de esclerose tuberosa. Foi um estudo feito por 36 semanas, duplo cego, randomizado, multicêntrico, com 224 pessoas, tanto crianças quanto adultos. E aqui é possível observar que as duas doses do canabidiol foram capazes de reduzir epilepsias focais motoras, que são bem comuns nesse caso, mas também causarem uma redução total nas crises epiléticas, reforçando aí o perfil interessante do fármaco para vários tipos diferentes de síndromes epiléticas. A ideia a partir de agora é não mais trazer estudos clínicos, é trazer evidências atuais que compilem estudos clínicos. Então, eu vou trazer a partir de agora meta-análises, que são estudos feitos compilando resultados de vários estudos clínicos para fornecer um maior grau de evidência em saúde, pensando no potencial terapêutico do canabidiol. Esse primeiro estudo foi de 2020 e avaliou a eficiência ou eficácia do canabidiol, mesmo com o uso de clobazam, que é um antiepilético comumente usado em síndromes epiléticas, mas também independente do clobazam. E olha que interessante, foi avaliado a proporção de pacientes que tinham pelo menos 50% de redução nas crises epiléticas. E o interessante é que o canabidiol, seja com o clobazam ou sem o clobazam, foi capaz de reduzir essas crises. Isso é interessante porque reforça a ideia de que o canabidiol possa ser usado isoladamente ou sem outros fármacos para você reduzir a polifarmácia nesses pacientes. Então, já dá indícios de que o canabidiol pode ser usado para substituir fármacos no futuro. Esse mesmo estudo mostrou também que quando a gente pensa em uma redução de pelo menos 25% nas crises epiléticas, o canabidiol teve uma eficácia maior do que o grupo controle. E mesmo quando é esperada uma redução de pelo menos 50% nas crises epiléticas, o canabidiol continua tendo um perfil muito interessante. Então, isso tudo reforça a premissa de que o canabidiol pode ser interessante para a epilepsia, mesmo quando usado isoladamente. Esse outro estudo de meta-análise é de 2022 e ele avaliou o perfil do canabidiol em síndrome de Lennox-Gastaut. E o interessante aqui é que foi feito um teste de não inferioridade do CBD, ou seja, ele foi comparado com outros antiepiléticos para ver até que ponto ele é tão eficaz quanto esses outros agentes. E a gente consegue ver que quando é esperada uma redução de pelo menos 50% em crises convulsivas, o canabidiol é bastante eficiente, tão eficiente quanto o clobazam na maior dose ou a rufinamida. Já quando a gente observa uma redução de pelo menos 75% em crises epiléticas, o canabidiol na dose maior ainda é efetivo, assim como o clobazam em dose maior, mas esses dois fármacos são mais eficientes que a rufinamida. Isso confirma não só que o canabidiol é tão eficiente quanto outros anticonvulsivantes, como o fato dele ser, inclusive, mais eficiente que alguns deles. A gente tem esse outro trabalho de 2023, avaliando o perfil de uso de canabidiol em populações pediátricas que têm algum tipo de síndrome epilética refratária. Esse estudo aqui é bem interessante porque ele compilou estudos clínicos com pacientes com síndrome de Dravet, de Lennox-Gastaut e de complexo de esclerose tuberosa. Em todos esses casos, o canabidiol foi eficiente para controlar crises epiléticas, com um efeito geral favorável para o canabidiol nesses casos. Então, isso acaba reforçando, e mostrando como a gente tem evidências de alto grau para justificar o uso do canabidiol nesses casos. A última meta-análise que eu vou trazer é uma mais recente, de abril desse ano, que traz os principais efeitos adversos e indesejados do canabidiol em pacientes com epilepsia. E aqui a gente tem sinalizado 4 efeitos principais.
A diarreia, que é um transtorno gastrointestinal bem comum associado ao canabidiol. A sonolência, que é um efeito, inclusive, esperado, já que o canabidiol também é utilizado como ansiolítico e sedativo. A gente tem uma redução no apetite, que é um sintoma importante em crianças, em especial crianças de baixo peso, já que pode ser importante para essa população você manter ou aumentar o peso. Então, é um efeito indesejado que deve ser avaliado com cuidado. E, por fim, talvez o efeito mais preocupante, que seria uma elevação de ALT e AST, que são enzimas hepáticas que podem sinalizar um dano hepático ou uma sobrecarga hepática. Esse é um efeito que também requer um acompanhamento dos pacientes, e existem vários estudos sugerindo que esse aumento pode não acontecer exclusivamente pelo uso do canabidiol, mas pelo excesso do veículo oleoso utilizado para fazer os extratos da cannabis. Então, existem vários estudos de tecnologia avaliando outros óleos que possam ser utilizados na extração do canabidiol, sem trazer um perfil tão negativo pensando na sobrecarga hepática. Para finalizar, eu trouxe algumas diretrizes clínicas e guias de prescrição atuais que foram feitos em cima dessas evidências mais novas. A gente tem essa diretriz clínica de 2018 da Sociedade de Medicina da Família do Canadá, e como no Canadá a prescrição de canabinoides acontece desde 2013, eles já têm um conhecimento prático mais amplo. Por isso, até eles fizeram essa diretriz, justificando o uso em algumas situações, até na atenção primária. Nesse caso aqui, eles indicam o uso para epilepsia, mas com uma série de ressalvas, né? Até porque em 2018 não existiam tantas evidências quanto hoje, indicando o uso dos canabinoides em situações muito específicas. A gente tem também guias e protocolos, como, por exemplo, no Reino Unido, protocolos do Instituto Nacional da Saúde, compilando evidências do uso do canabidiol para Dravet e Lennox-Gastaut. Isso em 2019. Não existe aqui uma recomendação de uso formal, mas um compilado de evidências para que o prescritor possa decidir por si só, o que já é uma iniciativa bastante interessante. A gente tem também, ó, em 2022, um guia de prescrição feito por médicos da Austrália, justamente trazendo um pouco do contexto prático de uso de canabinoides. E o interessante desse texto é que eles trazem bem destrinchado qual é o perfil do paciente que pode usar canabidiol. Por exemplo, para quem tem Lennox-Gastaut, se você já tentou controlar com outros anticonvulsivantes e não deu certo, se tem 2 tipos de epilepsias generalizadas nos últimos 6 meses, pelo menos, se tem crises convulsivas presentes no diagnóstico. Então, tudo isso acaba direcionando bastante a prescrição de canabinoides atualmente. Como perspectivas, eu trouxe alguns trabalhos com algumas novidades. Esse trabalho aqui de 2021 avaliou preditores farmacogenéticos que podem ser associados com o efeito terapêutico do CBD ou com efeitos indesejados em pacientes com epilepsia. Então, aqui a gente tem nessa tabela vários transportadores orgânicos que podem mediar o transporte do canabidiol, por exemplo, e a indicação de que vários deles, por exemplo, ó, em azul, são associados ao efeito terapêutico do canabidiol. Em verde, são associados à diarreia, ocorrência de diarreia. Com X preto, associados à sedação. Ou com triângulo laranja, associados ao aumento da ALT e da AST, né, indicando sobrecarga hepática. Então, é possível que daqui a uns anos a gente possa fazer um perfil genético de pacientes e já antecipar possíveis problemas que ele pode ter com o uso de canabinoides e até decidir por não usar em alguns pacientes. A gente tem também perspectivas de novas vias de administração, alguns estudos indicando ó, preparações transdérmicas, como um gel de uso na pele, para absorção mais cômoda do canabidiol, ou nanoemulsões administradas de forma intranasal, para um efeito mais rápido, inclusive como controle agudo de uma crise epilética.
Por fim, a gente tem a perspectiva de pesquisa sendo feita com outros canabinoides. Quando eu falo novos canabinoides, não são agentes sintéticos, mas são canabinoides derivados da planta, mas que não foram tão estudados até hoje. A gente tem o caso da canabidivarina, que foi avaliada em 2022 em um estudo clínico ainda preliminar, com crianças com síndrome de Rett, que também têm crises epiléticas, em um estudo de fase 1 que já foi interessante. Além da canabidivarina, estão surgindo estudos como o canabigerol e o canabicromeno, que também são canabinoides de menos conhecimento até hoje. Então, é interessante ficar de olho nesses canabinoides, porque provavelmente vão começar a surgir evidências com o uso deles também. Como conclusão, eu trago que a terapêutica com canabinoides ainda é invisibilizada, mesmo em epilepsia, que já tem um uso e pesquisa bastante tradicional. Isso é refletido em várias diretrizes clínicas atuais que sequer mencionam esses canabinoides. E isso, claro, né, pode ser um sinal ou um reflexo do estigma associado à maconha. Como eu mostrei para vocês, há evidências suficientes para o uso do CBD em epilepsias, em especial naquelas epilepsias refratárias que foram mais avaliadas. E claro, né, para cada paciente em que o CBD é utilizado, é importante individualizar esses casos e avaliar individualmente o risco e o benefício. É claro que em síndromes epiléticas refratárias, o uso do canabidiol pende muito para o benefício, já que essas síndromes são muito difíceis e trazem uma série de sequelas. Por fim, eu imagino que tenha ficado bem claro que é necessário uma atualização constante para um entendimento e uma segurança no uso de canabinoides, já que as evidências surgem muito rapidamente e a maioria delas são muito recentes. Então, às vezes, ainda não é possível encontrar essas evidências em livro-textos, em diretrizes clínicas, e é importante você saber buscar por essas informações. Eu gostaria de agradecer a todos vocês pela atenção. Eu sou Lucas Gazzarini, aqui vocês têm meu e-mail, caso vocês queiram entrar em contato, e também o meu site, caso vocês queiram se informar um pouco mais sobre notícias recentes em farmacologia. Muito obrigado.